Nós vamos estudar agora uma matéria muito gostosa dentro de matemática, que é geometria. É muito legal estudar geometria, tá? Vocês podem estar lendo os conteúdos que vem escrito no livro, que vai estar ajudando a entender um pouquinho melhor. Vou deixar também um vídeo no grupo do WhatsApp explicando, ilustrando melhor para vocês. E para corrigir as próximas páginas, eu coloquei aí para iniciar essas figuras, que só de bater o olho a gente já consegue identificar as diferenças de um contorno, do que é um contorno, do que é uma região plana, do que é um sólido geométrico. Lembrando também que eu posso tanto falar região plana, como eu posso falar figuras planas, tá? Então, na primeira imagem aí, a gente tem um quadrado, a circunferência, são contornos, tá? No segundo lote de imagem, tem as figuras planas. E depois, na última referência de imagem, a gente tem os sólidos geométricos. Então, vocês podem olhar a diferença, pesquisar também no livro e observar no vídeo que eu vou colocar no WhatsApp, tá? Quem tiver alguma dúvida pode depois estar perguntando. Na página 36, a questão A faz a seguinte pergunta: qual dessas figuras geométricas dá a ideia de sólido geométrico? Qual dá a ideia de região plana e qual dá a ideia de contorno? Como a gente viu antes, que eu até coloquei umas imagens para vocês, tá muito fácil de identificar aí, tá? Se você tem dúvida, volta um pouquinho o vídeo que você vai enxergar o que eu tô falando. O primeiro aí a gente tem um contorno, tá? O contorno de um quadrado. A segunda imagem a gente tem uma região plana. E a terceira imagem a gente tem um sólido geométrico, que seria o cubo, tá? Na letra B, a questão pergunta o seguinte: e os objetos dessas fotos? Bem, o primeiro objeto é um copo. Um copo você consegue segurar na mão, ele tem o fundo, ele tem profundidade, então ele é um sólido geométrico. A nota de R$ 10 é uma região plana, tá? A gente pode voltar a imagem, voltar o vídeo se quiser e perceber que ela se encontra dentro de região plana. E o terceiro elemento, que é um bambolê, é um contorno, tá? Ele é vazado, ele não é preenchido o centro dele. Então, ele é um contorno. Na página 37, a questão 1 é a seguinte: em cada quadro temos um sólido geométrico: esfera, cubo, cilindro, cone e paralelepípedo ou bloco retangular. E um objeto de mesma forma. Procure se lembrar do que você viu nos anos anteriores e escreva o nome de cada sólido geométrico. Então, bem fácil, bem simples, né? A gente tem o cubo, a esfera, o colchão é o paralelepípedo ou o bloco recular, a lata de tinta a gente pode preencher como cilindro e o chapéu aí é o cone, ok? Dá um pausa no vídeo, copia, vê se você fez direitinho, se fez correto, dá o certo, se fez errado, apaga, copia correto, tá certo? Tranquilo. Um pouquinho mais sobre os sólidos geométricos, a gente precisa entender as partes que compõem ele, tá? Então, a face seriam as laterais dele, as laterais preenchidas. As arestas seriam os traços que poderiam formar um contorno se a gente colocasse um dado em cima de uma folha sulfite e passasse o lápis contornando ele. Cada traço que a gente fizesse com o lápis seria uma aresta ali correspondente ao dado, tá? E as quinas, né? A gente chama de quina, as pontinhas do dado, do cubo, nós chamamos de vértices. Então, vamos olhar bem a imagem aí. Cada lado do cubo a gente chama de face. Cada tracinho que é ligado um no outro a gente chama de aresta. E cada pontinha do cubo a gente chama de vértice. Agora, para corrigir a página 38, se você quiser dar um pausa no vídeo para poder copiar as respostas, você pode ficar à vontade, tá? Na página 38, a questão 2, na letra B, pede para que a gente complete a frase com as quantidades correspondentes. Então, o cubo, lembrando que o cubo é como se fosse um objeto, um dado, tá? Então, tenta lembrar disso na hora de responder. O cubo ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A letra C nós deveríamos responder com sim ou não. Então a pergunta é a seguinte: todo cubo tem 6 faces? Sim, correto.
Próxima aí. Todo sólido geométrico com 6 faces é um cubo? Não. Existem outros sólidos com 6 faces que não têm o formato de um cubo, tá, gente? No número 3, era para a gente dar exemplos de objetos que lembrassem a forma de um cilindro. Então, eu dei 2 exemplos aí de cilindro: vela e latas, tá? Algumas latas, nem todas são em formato de cilindro, mas a maioria são. Na letra B era o cone. Eu dei 3 exemplos aí. Tem chapéu de palhaço, o funil e a ponta do lápis também tem o formato de um cone. Na 4 era para a gente olhar as figuras que estão do lado e nomeá-las, tá? Todas elas com forma de esfera. Então, a gente tem a bola de futebol, a bola de bilhar, a bola de sabão, o limão, a lua. Todos esses objetos têm o formato de esfera. A página 39, ela vem mostrando 2 imagens aí no cantinho, tá? Uma azul, que é o prisma, e a imagem verde, que é uma pirâmide. E nas primeiras conversas aqui que o livro tem de interação com vocês, ele pede para a gente fazer uma análise das formas dos sólidos geométricos que vocês montaram do bloquinho do livro, tá? E o terceiro pontinho aqui é uma análise que a gente consegue fazer sem estar com os sólidos em mãos, que é o que a gente está fazendo com o vídeo, tá? Letra A. Um prisma pode ter apenas uma face diferente de todas as outras? Não, tá? Um prisma tem aí 2 faces iguais, que são as bases, tá bom? Letra B. E uma pirâmide pode, no caso, poderia ter uma face diferente das outras? Pode, é a base diferente das demais faces. Letra C. Quantas faces triangulares um prisma pode ter? 2, tá? A gente pode ter 2 ou nenhuma. Letra D. E uma pirâmide? Bem, uma pirâmide pode ter 4 ou mais. Agora, o exercício 1 perguntava o seguinte: observe as fotos dos objetos e complete cada frase com prisma ou pirâmide. Então, essa primeira peça de madeira aí tem a forma de uma pirâmide. E o segundo, que é a barraca, tem a forma de um prisma. Bem, chegamos agora na última página de correção proposta para o dia de hoje, na página 40, e o exercício 2 estava questionando da seguinte forma: veja alguns prismas e pirâmides e responda com as letras correspondentes. Letra A. Qual dessas figuras são prismas? Então, a gente vai analisar aí que a letra B, tá? A figura aqui do lado, olha aí, observa aí do lado a primeira imagem. A letra B, a letra C e a letra F são prismas. A letra B vinha perguntando o seguinte: quais são pirâmides? Na imagem aí são 3 figuras que têm forma de pirâmide. É a figura A figura D e a figura E. Próxima pergunta. Qual é um prisma de base triangular? Só tem um aí, gente. É o desenho, né? Figura F. Próxima pergunta. Qual é uma pirâmide de base pentagonal? Gente, a palavra pen, quando vem com o comecinho da palavra com pen, toda vez que tiver, eu vou lembrar que significa 5. Por exemplo, quantas vezes o Brasil é campeão na Copa de Futebol? Ele é pentacampeão, ou seja, ele ganhou 5 vezes. Então, pentagonal tem que ter 5 arestas, tá? 5 tracinhos formando a base. Então, é a figura E. Exercício 3. Observe a pirâmide ao lado, que tem todas as faces triangulares. Letra A. Como você chamaria essa pirâmide? Gente, nós podemos colocar o nome dela aí de base, né, de pirâmide de base triangular. Letra B. Era para a gente tentar descobrir uma palavra que estava escondida no meio de várias outras letras. E a palavra aí que a gente descobre é tetraedro, ok? Por hoje terminou.